E aí galera, tudo bem? Bom, estou há 3 dias atrasado com os meus vídeos aqui, mas vamos tentar postar todos eles hoje para vocês conseguirem ter, às vezes, um melhor entendimento daquilo que estão lendo. Como sempre, eu não consigo passar todo o comentário bíblico, então eu escolho alguns versículos de cada capítulo para poder esclarecer melhor do que se passa. Eu sempre procuro buscar os versículos que são, às vezes, a interpretação mais difícil ou necessário que se entenda. E aí eu escolhi, nós lemos Êxodo capítulo 3, 4, Salmos 27 e Marcos 7. Eu escolhi Êxodo 3, verso 14 e 15, que diz o seguinte: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: Eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: Diga aos israelitas: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me enviou a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Aqui existe um equívoco muito grande, às vezes, dentro das interpretações bíblicas, que é quando Deus diz: eu sou o que sou, eu sou quem eu sou, no sentido, Deus é aquilo que você precisa. Não, isso não é verdade. Na verdade, eu já pensei isso, até por alguns comentaristas bíblicos. Mas isso não é o que Deus está querendo dizer. Deus não é o que você precisa. Deus não é o que você quer. Deus é o que é. É isso que ele fala. Eu sou quem sou, ou eu sou o que sou. Isso quer dizer que Deus não tem descontrole emocional, Deus não tem autopiedade, necessidade de reconhecimento. Não. Deus não precisa de nós. Então ele diz: eu sou o que sou. Você crê porque eu sou quem sou. Você não tem que crer pelo que eu posso fazer por você, mas você tem que crer porque eu sou o Criador. A ideia é essa: Moisés, você vai dizer que eu sou, te enviou. Ou seja, quando Deus conversa com Abraão, Abraão sabia quem era Deus. Então, o povo lá no Egito já ouvia dizer do Deus eu sou. Por quê? Porque Abraão falava isso para o seu povo e isso ia passando de pai para filho. Então, quando Moisés vai ao povo e fala: olha, o Deus eu sou me enviou, para o povo fazia completamente sentido. Por quê? Porque eles já ouviam de um Deus que não tinha nome, que ele é. Ele não tem uma característica, ele é. Nós temos os atributos de Deus: onipotência, onisciência e onipresença. Mas isso são atributos que nós damos a Deus, porque é o que Deus demonstra para nós. Mas ele não é o Deus da onisciência, ele não é o Deus da onipresença, ele não é o Deus da onipotência. Ele é Deus. Lembrando que Deus, no original, é Adonai, né? O nome de Deus, eu sou, é Yahvé, representado pelas letras Y, H, YW, YW, né? Ou Javé, seria a melhor tradução, Yahvé. Por quê? Porque Deus não tem nome, então é o Deus eu sou. Não é como os deuses, entre aspas, que tem o deus Moloque, que pede sacrifício de criança, o deus Baal, que pede sacrifício de mulheres, de virgens e de pessoas. Não. O Deus eu sou. É só isso. Então é isso que ele quis dizer para Moisés e pediu para Moisés levar isso ao povo. No Êxodo capítulo 4, verso 24 e 26, diz o seguinte: numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora, a esposa dele, pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés e disse: você é para mim marido de sangue. Ela disse marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou.
Esse texto parece aqui do nada. Você está lendo, Deus manda Moisés voltar, libertar o povo, e de repente Deus quer matar Moisés. Simples assim. Não explica nada, nada de nada. Existem várias linhas de pensamento. A mais próxima é a que eu acredito, na verdade, a que eu acredito está dentro do que eu entendo ser mais próximo do que está acontecendo, porque uma coisa é o que aconteceu, outra coisa é como foi relatado isso biblicamente. Lembrando que Moisés foi quem escreveu os primeiros livros aí, ele trouxe essa ciência ao povo. Então, no escrever, Deus não permitiu que Moisés escrevesse talvez o que houve entre a sarça, que cheia de chama, mas que não se consumia, e agora esse momento que Deus busca matar Moisés. Existem várias linhas, eu acredito na linha o seguinte: Deus com certeza falou para Moisés: Moisés, você precisa circuncidar os seus filhos. Por quê? Porque tanto Moisés foi criado com os egípcios, então ele perde um pouco da cultura hebraica, quanto os seus filhos de Zípora e netos de Jetro, também não deveriam ter essa cultura muito forte. Então, acredito eu, Moisés chegou em casa e falou: precisamos circuncidar os nossos filhos. Zípora não concordou, tanto que ela se escandaliza, dizendo: você para mim é marido de sangue. Ela não concordou. Moisés não foi homem de cumprir a ordenança de Deus. E aí, queridos, não é machismo, é ordenança de Jesus. Cabe ao homem, Deus cobra do homem a responsabilidade do lar. Então, homens, ouçam bem o que eu vou dizer para vocês. Às vezes nós nos tornamos apáticos e indiferentes ao que está acontecendo na nossa casa. E a vida vai tocando como se nada tivesse acontecendo. Mas não. Deus vai cobrar de nós cada detalhe das nossas esposas. Deus vai cobrar de nós cada detalhe e criação dos nossos filhos. Todo o conduzir da nossa casa, Deus vai nos cobrar. Então Deus faz o quê? Busca matar Moisés. Por quê? Porque ele não obedeceu a uma ordenança dada a Abraão. Aqui, porque Zípora corta o prepúsculo do filho e passa aos pés de Moisés, para poder tirar de Moisés a culpa de não ter assumido a responsabilidade de homem. Ele ouviu a mulher ao invés de ouvir a Deus. E eu não estou dizendo que não devemos ouvir a mulher. Não é isso, pelo contrário. Nossas mulheres têm um sexto sentido, vamos dizer assim, que nós não temos. Ela tem uma percepção divina que nós não temos. Entretanto, ordenança é ordenança. Palavra de Deus é palavra de Deus. Não importa se A ou B não estão concordando. Palavra de Deus é palavra de Deus. E cabe ao homem executar. Então, isso aí é importantíssimo. Num período de uma geração líquida, quase gasosa, que não tem nada sólido nos seus caráteres, nas suas personalidades, nas suas atitudes, isso se torna comum. A mulher falou, deixa a mulher fazer o que... Não. A palavra de Deus tem que ser cumprida e Deus vai cobrar do homem. Então vamos lá agora para Salmos capítulo 27. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no templo. Queridos, aqui está falando do templo, porque eles não tinham Jesus, eles não tinham nem sequer, muitos deles, a palavra de Deus escrita como nós temos hoje. Mas hoje nós somos templos do Espírito Santo. Eu não sou igreja, isso também é um equívoco cristão. Eu não sou igreja, eu sou o templo do Espírito Santo. Nós somos igreja. O Jonathan não é igreja sozinho. O Jonathan é igreja com todo o corpo de Cristo. É isso que a Bíblia nos diz. Então nós confundimos muito templo com igreja, porque hoje nós chamamos o templo de igreja. Mas templo é algo físico. Igreja é espiritual. Isso nós temos que entender. Templo físico, igreja espiritual. Então eu preciso, o salmista está dizendo, procurar o Senhor.
viver na casa do Senhor. Hoje, na verdade, o Senhor vive em mim. Lá em João 14, Jesus fala, eu vou para o Pai e depois eu volto para morar em vocês, vou fazer morada em vocês. Nós somos moradas do Senhor aqui nessa terra e devemos contemplar a bondade do Senhor e buscar orientação no templo, ou seja, orientação no Senhor. Orientação aonde? Na palavra de Deus. E aí Marcos capítulo 7, verso 27 e 29, diz o seguinte, e ele lhe disse, deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse, por causa desta resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Queridos, quando eu falo que Jesus não era um cara soft, não era um cara mole, pelo contrário, Jesus era um cara duro, com palavras duras e confrontos diretos. Jesus não ficava meio na meia boca, não. É isso e acabou. Não gostou, não gostou, gostou, me segue. Com Jesus era assim. E tem que ser dessa forma. Então, Jesus recebe uma mulher cananeia cuja filha está endemoniada. E Jesus está ali para poder falar primeiro aos da casa, aos judeus. Jesus chama essa mulher de cachorra. Por quê? Porque era assim que os judeus tratavam o pessoal da região, os samaritanos e os cananeus que ali habitavam, que nunca saíram dali. Que Deus tinha mandado eles tirarem o povo e eles não tiraram, os cananeus. Então o tratamento dos judeus para com os samaritanos e os estrangeiros, ou os que habitavam ali, os cananeus, eram isso, cães, eles eram cães. Obviamente, Jesus não considera a mulher um cão ou uma cachorra, de forma nenhuma. Mas Jesus sabia do que iria acontecer, então ele usa o linguajar judeu para impactar a sua geração, percebe? Então fala, primeiro, convém os da casa comerem, e não aos cães. Mas ela fala, até os cachorrinhos comem debaixo da mesa. Jesus está nos ensinando aqui, queridos, que não há acepção de pessoas. É isso que Jesus está nos ensinando. Para Deus não há acepção de pessoas, não importa qual baixo é o seu nível, não importa o quão negado é você, não importa o quão humilhado é você, rejeitado é você, quanto na periferia está você, não importa. Deus tem para você a partir do momento que você crê, eu quero Deus, eu quero de Deus, eu quero mais do Senhor. E Jesus fala para ela, então está curada a sua filha, vá para casa em paz, você merece o que tem, porque a tua fé te salvou. Ele não fala isso, mas é isso que acontece, a fé dela salva a própria filha. Por quê? Porque ela é autoridade sobre a filha. Queridos, nós somos autoridade sobre os nossos filhos, isso é importantíssimo nós entendermos. Nós não podemos imaginar que as coisas de Deus só acontecem com os pastores, com os líderes, com os ditos apóstolos do tempo de hoje. Não. Você, pessoa comum, às vezes iletrada, sem qualquer conhecimento, mas se a sua fé é uma fé genuína, se você é alguém crente, cheio do Espírito Santo, Deus faz maravilhas na sua vida e através da sua vida. Então, não se limite achando que um pastor vai resolver os seus problemas. Não vai. Quem vai resolver o seu problema é Deus. Pessoas comuns, cheias do Espírito Santo, podem impactar a sua vida. Como você, cheio e cheia do Espírito Santo, pode também impactar vidas. Nós temos que tirar de nós a dependência do homem. Homem algum vai fazer para nós o que Cristo faz. Sejamos como uma mulher cananeia, cheia de fé, clamando a Deus, nem que seja as migalhas, ou seja, reconhecendo que somos cães, somos nada, somos pó. Aí sim, Deus nos faz sacerdotes e reinos. Assim Apocalipse nos orientam. Deus abençoe vocês. Daqui a pouco, o dia 28.